pessoal, vamos começar mais um podcast da biologia. E hoje o nosso tema específico é micro-organismos e vacinas. Conosco tem um especialista em microbiologia, Clóvis Gomes Carvalho Filho, e vai estar respondendo algumas perguntas aí da turma do segundo período de biologia. Para começar então, eu já vou começar aqui, Clóvis. O que são micro-organismos? Micro-organismos são seres muito pequenininhos que não podem ser vistos sem o auxílio de um aparelho, tipo um microscópio, e que podem ser benéficos ou podem causar doenças, dependendo de onde estão e o que eles estão fazendo dentro do organismo. Boa noite, eu sou a Jennifer e a próxima pergunta para o Clóvis todos os micro-organismos causam doenças? Não. A grande maioria dos micro-organismos não causam doenças, pelo contrário, eles são benéficos para o ser humano, para a agricultura. Os que causam algumas doenças, eles fazem a fama do grupo de micro-organismos. Então, a gente tem uma tendência de achar que os micro-organismos são maléficos, e não são. A grande maioria traz benefícios para a gente. Boa noite, meu nome é Thiago, e a próxima pergunta para o Clóvis será: como as vacinas estão relacionadas com os micro-organismos? Os micro-organismos, eles são usados para a fabricação das vacinas. Você pode usar o micro-organismo enfraquecido, você pode usar partes desse micro-organismo, pode usar proteínas desse micro-organismo para ensinar o seu organismo a produzir uma defesa. Então você coloca o micro-organismo enfraquecido no seu organismo e as células de defesa vão aprender a fazer a defesa. Quando você tiver uma infecção de verdade, a memória imunológica já está formada e aí fica fácil de defender. Boa noite, eu sou o Flávio. E Clóvis, como exatamente uma vacina protege o corpo? Quando o organismo é vacinado, ele vai aprender como se ele estivesse estudando a estrutura do micro-organismo que está causando uma doença. Então ele vai aprender a se defender. Ele vai criar as chamadas células de memória imunológica, ou formar a memória imunológica criando células de defesa. Então, quando você tem uma infecção de verdade, seu organismo já sabe como vai ter que fazer essa defesa. Por isso que a defesa é rápida, porque ele já sabe como fazer. Boa noite, eu sou a Lívia. E Clóvis, por que é importante vacinar mesmo pessoas saudáveis? Quando a gente fala de vacinação, a intenção é impedir a circulação do vírus, ou da bactéria, do micro-organismo de uma maneira geral. Então, quando a gente aplica a vacina nas pessoas saudáveis, a gente impede que esse vírus consiga entrar nesse organismo, se reproduzir e atacar outras pessoas. Então a gente cria uma barreira em volta do vírus, impedindo que ele se prolifere rapidamente. Muito bom, pessoal. Agora vamos para uma segunda rodada de perguntas aqui. E a pergunta é, Clóvis, toda vacina ela tem um efeito colateral, sim ou não, e por que isso acontece? A gente não pode esquecer que a vacinação, a vacina, é um produto que vai causar uma intervenção médica, vamos dizer assim. E como todo produto que é resultante de uma intervenção médica, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então você pode ter uma febre, você pode ter uma diarreia, você pode ter algum sintoma um pouco mais forte da doença, mas normalmente os sintomas são fracos e não vai ter muito problema. Você poderia citar um exemplo de sucesso da vacinação? Posso. O exemplo mais famoso é o combate à varíola. A varíola é considerada uma doença erradicada por causa do esquema de vacinação que foi feito a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde. E agora, para fechar a última pergunta, qual é o futuro das vacinas e o combate aos micro-organismos? Bom, o futuro das vacinas e do combate ao micro-organismo, ele passa pelo estudo cada vez mais intenso da estrutura dos micro-organismos. Então, usando, por exemplo, RNA mensageiro, você consegue fazer uma vacina mais eficaz, porque ela vai trabalhar em cima da produção de proteínas dos micro-organismos. Combatendo a produção dessas proteínas, a gente consegue ter um ataque mais rápido à doença e a eliminação dos sintomas e, consequentemente, do próprio causador da doença. Então, acho que o futuro é por aí. Pessoal, é isso aí. Com vocês agora ficou mais um Biopodcast com o nosso especialista Clóvis aqui. E Clóvis, o que você acha da gente fazer um outro podcast aí sobre a imunologia?
relacionado à vacinação. O que você acha? Então, podemos fazer, estamos à disposição. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados no nosso canal e logo, logo, mais novidades para vocês aí. Fiquem por dentro.